Meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, o seguinte diz assim: fala sobre a fé sem obra para nada aproveita. É o título. A fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-la? Ou se o irmão ou a irmã estiver nus, tiver falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não estiver em obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amém. Glória a Deus. Até o versículo de número 18. Tiago, Deus usou Tiago para exortar, e agora o Espírito Santo está usando essa palavra para exortar a mim e a você, porque agora não é Tiago, não, agora é o Espírito Santo falando comigo através da palavra, que essa palavra tem um cumprimento. Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra coisa, Jesus disse que os céus e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. Mas aqui é Tiago, não, mas vamos falar movido pelo Espírito Santo. Isso aqui é a palavra do Espírito da verdade que guia o homem em toda a verdade. Jesus disse que o Espírito Santo guia o homem em toda a verdade. Em toda, está escrito no Evangelho de João. Então, Tiago fez Deus usou Tiago para fazer essa interrogação. Irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porque muitos pensam, não, mas nós somos salvos pela graça. É claro que sim, está escrito em Aleluia, na palavra de Deus, Efésios 2, que nós somos salvos pela graça e não por obra, mas nós fomos salvos para fazer boas obras. Quem diz? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo usou Paulo e diz, nós fomos chamados para andar nas boas obras. Porque o mundo não faz boas obras. Tem pessoas esperando que o mundo faça. Não, Deus conta com eu e você que é salvo para fazer boas obras, para andar com ele liberto, somos guiados pelo Espírito, o Espírito fala que nós temos que fazer, está aqui ele falando comigo, com você, nós temos que fazer boas obras, porque nós somos salvos, não é para salvação, é para ter galardão, é mandamento, e nós somos amigos de Jesus, se fizer o que ele nos manda, isso está escrito no Evangelho de João, e aqui o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, se alguém chega e tem a necessidade do nu, ou não tem um pão cotidiano, mantimento para alimento, e você diz, vai-te e aquentai-vos. Como é que vai aquentar se está nu? Fartai-vos. Como ele vai fartar se não tem nada para comer? E não der as coisas necessárias para o corpo, está bem explicado, hein? Que proveito virá daí? Nenhum. A resposta é essa, é nenhum. Não tem proveito. E ele diz, alguém diz, mostra-me a tua fé, sem as obras eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. De qual que nós vamos ver? Quem vai mostrar? É quem tem obra. Porque eu não vejo fé em uma pessoa, você não vê em mim, nós não vemos fé um no outro, se não for através de uma obra. E aqui Tiago falou do Aleluia, nós chamamos pai na fé, Abraão. Ele falou que Abraão foi chamado pai na fé, amigo de Deus, porque ele levou o único filho que ele tinha. O filho da promessa, digo, era o único filho dele, e Sara era o único mesmo. E tinha outro, mas não era de Sara. Era aquele que era a promessa. Ele levou para oferecer a Deus em sacrifício. Se o anjo no intermédio tinha sacrificado o filho a Deus. Mas ele tinha certeza que ele diz assim, com os moços, vocês ficam aí, porque nós vamos lá adorar, depois nós voltaremos. Como é que ele ia voltar se está levando o filho para sacrificar? É porque a Bíblia diz que ele sabia que até depois de morto Deus podia ressuscitar. Glória a Deus! Mas isso é para quem tem fé no Deus verdadeiro e mostra ela através das obras. Jesus foi enfático, ele encerrou a Bíblia, o Novo Testamento, dizendo, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Ele não disse segundo a sua fé. Não, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quem falou? Jesus. Está encerrado o assunto.
Então, nós vemos, não, tem pregador de boas obras. Pregador de boas obras precisa pregar, ensinar todos os crentes, aleluia. Ímpio não, ímpio está lá em, aleluia, Provérbios capítulo 4, versículo 16. Que ele nem dorme se não fizer o mal. Foge dele o sono se ele não fizer alguém tropeçar. Essa é a obra que o ímpio faz. Ímpio não faz boas obras, não. O diabo, o ímpio está dominado pelo diabo. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz ou está no maligno. Como é que ele vai fazer boas obras? Ele faz má obra. É um passando a perna no outro, é matando, é roubando, fazendo tudo que não presta. Perde até o sono se não fizer alguém tropeçar. Eu penso, agora eu e você não, nós somos chamados, diz o apóstolo Paulo. Nós fomos chamados para que andasse nas boas obras. Quer dizer, o que é isso? Fazendo aonde vai, fazendo boas obras. Não para salvação, não, para galardão, porque nós somos salvos. E o salvo tem que fazer boas obras. Deus não está esperando do mundo, está esperando de mim e de você. É eu e você que somos crentes, que fomos chamados para fazer a diferença. Agora, vê essa pessoa com necessidade, eu fico de cá trancado. Está aqui os versículos anterior, desse mesmo capítulo. Ele diz que eu vi o irmão necessidade de tranquilização. Ele diz, aonde é que está a vossa fé? Aonde é que está Cristo em nós? Porque a fé vem de Cristo, que é ouvir a palavra de Deus. E a fé é em Jesus Cristo, é a fé que salva. Mas as boas obras é para acompanhar. Está escrito também no livro do Apocalipse, bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanhem. Eita glória! Apocalipse 13, 14, não falha a memória. Está escrito assim. Amém? Medita nessa palavra, que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus nos abençoe, nos desperta, que Deus está exigindo e querendo, esperando em nós fazer boas obras. Amém?